Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos ter um vídeo especial sobre Django REST Framework. Para você que quer aprender um pouco mais de como usar o Django e usar o REST Framework, nós iremos mostrar nesse vídeo de forma prática como você pode aliar a praticidade do Django com um framework que oferece suporte ao REST. Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e bons estudos! Então, pessoal, estamos aqui agora para fazer a nossa primeira parte, onde nós fazemos uma apresentação do Django. Então, como nós falamos no nosso último encontro, o que é o Django? O Django é um framework Python utilizado para a criação de aplicações web. Afinal de contas, aplicações web precisam de muitas outras ferramentas para poderem ser criadas. Como eu falei em lives anteriores, você precisa de ter um servidor de back-end que consiga responder requisições HTTP e consiga também devolver essas requisições de forma que fiquem formatadas, por exemplo, em um formato HTML para um site ou um outro tipo de formato para uma aplicação cliente que vai consumir aquele recurso via HTTP. Afinal de contas, é uma aplicação web em sua essência. Então, o Django pode ser utilizado por vocês para criar essas aplicações web sem que seja necessário um grande ajuste, grandes configurações. O framework ele fornece ferramentas que facilitam o desenvolvedor se concentrar na construção do sistema, ao invés de ter que implementar tudo do zero. É a chamada filosofia Batteries Included. Então, através da utilização desse framework, podemos reutilizar o máximo possível os componentes, tendo como princípio o DRY, que é o Don't Repeat Yourself. Além disso, o Django segue o padrão MVT, Model, View, Template, onde o Model são as classes, né? E aí dentro do Python usa-se orientação a objetos, utiliza-se classes, utiliza-se instâncias. Então eu recomendo, caso você não tenha o conhecimento de como funciona o Django, como funciona também o Python, volte algumas lives que nós temos, que nós falamos um pouco sobre elas, tá? Mas explicando rapidamente sobre classes. Classes, elas vêm de um modelo. Quando nós queremos criar um modelo, nós criamos uma classe. O que pode ser um modelo, Bruno? Pode ser, por exemplo, um carro. Um carro, antes de sair da fábrica, ele tem um modelo. Mas a partir do momento que ele é fabricado, e ele sai da fábrica para ser vendido, ele já é como a instância de um objeto, ou seja, ele deixa de ser um modelo idealizado pelo projetista para ser algo concreto que vai ser de fato utilizado e ter as suas características que são únicas. O objeto tem características únicas referente à sua utilização. Então, essas classes que falamos que são modelos, são classes que representam estruturas de banco de dados. Então, por exemplo, uma pessoa física, ela tem informações que podem ser armazenadas em bases de dados. Uma pessoa jurídica tem informações que podem ser armazenadas em bases de dados. Além disso, nós temos o View, que são funções que utilizam o HTTP para requisições e resposta do servidor. Também já falamos bastante sobre requisições web, HTTP, temos outras lives que você pode consultar, mas resumidamente, HTTP é um protocolo de requisição e resposta que utiliza de redes tanto da internet quanto redes internas dentro de servidores de empresas. E por último também, além de termos a View que vai fazer essa requisição e resposta, vai lidar com ela e vai receber no formato HTTP e vai devolver no formato HTTP para o nosso cliente poder visualizar essa resposta, nós temos também templates, que são arquivos são arquivos que definem a representação do formato de resposta para o cliente. Um exemplo disso é uma página formatada de um site. Então, esses três padrões são muito utilizados e são muito aceitos no Django, porque dá uma facilidade de desenvolvimento para aqueles que querem, de fato, colocar as aplicações web para funcionar. O Django também provê um método de roteamento de navegação chamado URLs. Através dos padrões de roteamento, é possível direcionamento para as páginas de um site, por exemplo. Então, existe um local para colocar o roteamento das URLs, né, onde a gente coloca os arquivos chamados de URLs e fazemos esse roteamento para páginas
ou para locais internos do Django. Então facilita muito nessa configuração, uma vez que um site não tem somente sua página principal, mas pode ter outras rotas que sejam interessantes. Seguimos em frente agora, falamos um pouco de Django REST Framework. O Django REST Framework é um conjunto de ferramentas poderosas e flexíveis para construir APIs web. Então, em muitas ferramentas, em muitos frameworks de desenvolvimento, é uma configuração muito pesada. Mas o Django ele facilita bastante essa configuração e se aproveitando de todo o arcabouço, de todas as funcionalidades que já existem no próprio Django quando usamos para aplicações web. Então, o framework do Django REST Framework, ele estende as funcionalidades do Django que já estão funcionais para a parte web, podendo, né, proporcionar uma maior produtividade. Dessa forma, nós temos também uma API navegável com ferramentas nativas de autenticação e serialização. E quando eu falo de autenticação e serialização, o que eu quero dizer? Quero dizer que no próprio Django REST Framework tem como configurar ferramentas de autenticação nativas. Claro que você pode usar outras se achar necessário, mas ele já tem nativamente. E também ferramentas de serialização para transformar os arquivos JSON ou as informações que são enviadas no formato JSON, que é um formato de chave e valor, que eles sejam transformados para as classes Python. Então, nativamente isso é feito através do Django. Temos algumas configurações iniciais que nós vamos fazer na nossa prática em seguida. Vamos fazer essa configuração do Django REST Framework. Primeiramente, o Django REST Framework instalado para poder configurar esse framework. Em seguida, nós vamos instalar o Markdown, que dá suporte a APIs que são navegáveis. Então, a gente vai conseguir navegar na API num portalzinho web direitinho. E também nós temos, além disso, uma extensão para dar destaque para sintaxe, ou seja, se colocarmos exemplos de sintaxe no nosso portal do Django REST Framework, ele já vai colocar também, vai destacar também de acordo com a linguagem exemplificada. E por último, a parte de filtros, que é feita pelo Django Filter. Essas três configurações, nós não vamos entrar muito, mas nós iremos instalar e iremos utilizar durante esse nosso vídeo. Bom, pessoal, seguimos em frente aqui agora para mostrar um pouco na prática como funciona a utilização do framework Django REST Framework. Nós temos aqui do lado esquerdo um projeto que já foi iniciado com Django, que ele tem um projeto chamado Meu Usuário e tem uma aplicação chamada Perfis. Aqui nós fizemos as configurações que são necessárias para funcionar no REST Framework e também alguns plugins como DRF Spectacular e outros plugins que são utilizados para poder tanto tratar da parte do REST quanto da parte de paginação e de configurações referentes à nossa documentação. Então, nós usamos o Django REST para poder expor as nossas APIs, né, e desenvolvê-las, e o Spectacular também para poder desenvolver a nossa parte de documentação, que eu pretendo entrar numa outra oportunidade e falar mais com vocês. Seguimos em frente também com as configurações das URLs, com todos os paths necessários, tendo a parte de autenticação configurada e a parte tanto de utilização desses perfis, como também a parte que diz respeito à documentação, tá certo? Em seguida, com esses roteamentos, nós podemos ver a dependência com a aplicação perfis, tá? Notem que perfis já está configurada nas suas urls.py para incluir todos os roteamentos referentes às URLs autoconfiguráveis do Django. O que isso quer dizer? Quer dizer que o REST Framework, quando detecta, ele pode detectar a utilização de uma classe específica e a partir dela criar as rotas que sejam necessárias. Então nós temos, por exemplo, em views, todas as configurações referentes a um view set que nós utilizaremos de model view set. Esse model view set, o que ele faz, pessoal? Ele coloca todas as operações CRUD para nós utilizarmos desde que nós tenhamos um modelo definido. Nesse caso, o nosso modelo vai ser perfil. Então, dado que nós temos um modelo definido como perfil, nós fazemos a configuração desse perfil viewSet, utilizando a classe PyModelViewSet,
E aí, quando usamos o Model View Set, nós podemos configurar esses endpoints que podem ser visualizados e editados em perfil. Para isso, nós precisamos ter 3 configurações básicas. Primeiro, o Query Set, que vai dizer qual tipo de consulta que vai ser feito. No caso nosso, são todos os objetos de perfil e ordenados por ID. A classe de serialização, que nós configuramos como perfil serializer. Nós falaremos daqui a pouco sobre essa serialização. E também quais as permissões que são necessárias para a parte de segurança. Em nosso caso, nós importamos do REST Framework a permissão está autenticado. Então, basta que nós tenhamos um usuário que esteja autenticado, que ele será apto a utilizar a API de perfis. Em seguida, nós vamos falar de 2 outras questões que eu falei que nós entraríamos. Primeiro, nós já entramos em URLs, já mostramos que elas são dependentes de perfil, mas a partir do momento que nós tenhamos a configuração do view, nós já conseguimos fazer esse registro em URLs, já conseguimos registrar todas as operações de perfil e conseguimos, com a classe de perfil que tem aquela característica que eu disse antes de herdar de view set, configurar todas as rotas de CRUD, criação, leitura e atualização. E também nós podemos visualizar tanto o serializer, que é a classe de serialização dessas informações. O que significa? Quando eu falei anteriormente que nós precisaríamos serializar as informações, significa que nós vamos pegar a informação bruta no JSON e transformar em um objeto do Django, aliás, um objeto do Python que o Django REST Framework irá utilizar. E vice-versa. Se precisamos dar uma resposta em JSON, ele fará a serialização para transformar essa resposta em um JSON. Para isso, nós precisamos criar uma classe cujo pai é Hyperlinked Model Serializer, de Serializer do REST Framework, e aí informar o modelo, que é perfil, e quais os campos, no caso é nome, gênero, tipo usuário, e-mail e observações de perfil. Vamos entrar agora em perfil e vermos algumas características. Essa classe perfil vai configurar o modelo. Para isso, nós precisamos importar esse modelo de um banco de dados que o DjangoDB já nos oferece por padrão. Quando importamos esses modelos aqui, ele já tem uma série de modelos que podem ser reutilizados. Dessa forma, nós reutilizamos, nesse caso, o model como classe pai e perfil como classe filha, para que possamos aproveitar dos modelos já existentes de banco de dados e criar o nosso próprio modelo com perfil, onde vai ter nome, e-mail, gênero, tipo usuário e observações. Ao criarmos esses modelos, nós estamos utilizando algumas premissas que são diretamente ligadas ao Django, como, por exemplo, a criação de campos de texto de tamanhos definidos, como 100, como 1, nesses 2 casos. Criação de campo de e-mail, automaticamente, com o tamanho 100 e permitindo valores brancos. No caso de gênero e tipo de usuário, não permite nem branco nem falso, e tem um valor default, valor padrão. No gênero, no caso, está ou, e no tipo usuário tem que ser corrigido, que no caso tinha que ser D. Tipo usuário, D. Como default, quando não foi informado o tipo de usuário. Em seguida, nós vamos também às observações, que é o tamanho de 1000, mas que podem ser em branco. Então, sendo obrigatórios, portanto, o gênero, o tipo usuário e também é desejável preencher o nome. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui nosso modelo de configuração do perfil, né, que foi amplamente explicado, além de, claro, dos testes, apps e admin, que são configurações que já vêm no Django por padrão. Mas, como nós já configuramos o projeto anteriormente, e essa configuração ela é bem semelhante ao que foi feita na última live, não vou entrar na inicialização de um projeto, por isso que eu trouxe um modelo já criado e já bem estabelecido. E vou disponibilizar esse modelo também para que vocês possam analisar esse código-fonte e utilizá-los para a prática de vocês. Seguimos em frente, pessoal. Agora podemos fazer as configurações referentes ao projeto que nós criaremos no Django REST Framework. Nós iniciamos um projeto, já como explicamos anteriormente, e agora nós iremos executar todos os comandos na prática. Eu irei abrir um comando aqui, irei executar o Python mvenv para poder utilizar e criar uma nova Virtual Environment, como já tinha explicado anteriormente. Iremos ativar o script através de venv scripts activate. Em seguida, nós iremos instalar
todos os softwares que são necessários, todos os frameworks que são necessários para poder utilizarmos o Django REST Framework, um de cada vez, até o final. Em seguida, nós executaremos um comando chamado migrate para poder criar as primeiras estruturas de dados que serão necessárias para a criação do modelo perfis. Após fazermos essa migração, iremos criar um usuário chamado admin. Iremos utilizar a senha também admin. Esta senha será utilizada para fazer o login na nossa API e assim podermos utilizar da maneira mais correta. Em seguida, nós iremos usar o comando make migrations para criar a estrutura de dados perfil do modelo perfil. Em seguida, nós iremos executar o servidor através do comando run server. Desta forma, iremos realizar a utilização da nossa aplicação. Eu reparei aqui que ele pediu para fazer a migração. Então, nós iremos parar o servidor e fazer a migração, pois eu criei o perfis sem migrar para a estrutura de dados. E assim não acompanhou a base de dados a criação desse migrations. Eu vou colocar esse comando aqui nessa lista e também na linha de comando. A migração foi aplicada e nós iremos executar o comando run server. Em seguida, nós percebemos que podemos abrir no nosso ambiente local a nossa aplicação. Abrimos a nossa aplicação em localhost 2.8000/perfis/. Dessa forma, será mostrada no nosso Django REST Framework essa aplicação visual, essa apresentação visual, para que possamos verificar a operação que tentamos executar, que nesse caso é getPerfis/. Como não temos autorização de login, ele dá um erro 403 dizendo que as credenciais de autenticação não foram fornecidas. Iremos resolver isso através do clique em login. Utilizaremos usuário e senha para fazer o login. Fazendo o login, nós iremos agora utilizar a perfis list da maneira mais adequada. Então, nós já temos o login, já colocamos nosso usuário e senha, ele já permitiu o acesso dessa API e não retornou nada, pois não temos cadastro. Mas iremos fazer um cadastro de teste, colocando um teste e uma observação de teste nesse formulário HTML. Essas operações nós estamos fazendo com o Django REST Framework, utilizando a parte visual dele. Mas se quiséssemos utilizar uma API, um framework, nós poderíamos também utilizar sem problemas. Basta que utilizássemos a autenticação com usuário e senha, né, a autenticação básica, e também colocássemos as informações formatadas numa requisição HTTP. Eu vou fazer uma outra dinâmica, aliás, um outro vídeo ou uma outra live, mostrando como utilizar essa API de perfis que eu criei para o Django REST Framework no Postman, por exemplo. Mas hoje nós utilizaremos aqui no Django REST Framework nessa aplicação visual. Então eu coloquei todos os campos que são necessários para a API, que já vieram importados por padrão. Vou fazer um post e ele gravará a informação. Ao retornar a informação do post, será retornado as informações que foram enviadas. Se eu quiser novamente listar as informações de perfil, eu recarrego a página através de localhost 8000/perfis/ e ele já vai me trazer um resultado que é a totalização de informações de perfis cadastradas. Se eu cadastrar outra informação, e aí eu acabei configurando o teste como feminino, vou colocar Sueliton como masculino, tipo usuário super, e aí vou colocar super@sueliton.com e vou colocar observações teste 2. Fazendo a gravação, eu tenho outra gravação de perfil com o Sueliton masculino. Voltaremos para perfis/ carregando novamente e teremos 2 usuários já retornados com 2 resultados previamente já configurados com o carregamento, uma vez que a gente já tem a nossa autenticação como admin. Em seguida, nós podemos ver também quais requisições nós podemos fazer. Temos a opção get, que nós obtemos o perfil. Podemos também, através do navegador, ir a um ponto específico, ou identificador específico. Então, perfis 1 é o primeiro cadastro, que foi o teste. Get perfis 2 é o segundo cadastro do Sueliton. Nós podemos também
utilizar a opção Delete, se nós quisermos. Porque uma vez que nós selecionamos especificamente um registro, é possível deletá-lo facilmente, pois já está habilitado. Eu clicarei no Delete e vai perguntar se eu quero deletar mesmo, e ele enviará o comando Delete Perfis 2 para a minha API, e retorno será no content que foi removido. Se eu quiser apurar se foi removido ou não, eu clicarei em Perfil List, e em seguida não será mais retornado o resultado, sendo retornado apenas o resultado do primeiro cadastro. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que vocês possam ter aproveitado todos os ensinamentos, aquilo tudo que nós passamos para vocês. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Nos sigam nas redes sociais. Siga-nos no YouTube, no Facebook ou Instagram. YouTube, canal Curta o Código. Facebook.com/Curta o Código, tudo junto, sem acento e minúsculo. E também Instagram da Curta o Código. Curta o Código, tudo junto e sem acento. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado novamente. Agradeço a audiência de todos e até a próxima. Tchau, pessoal!